Maduro estava num bunker e eles conseguiram chegar lá dentro do bunker que o Maduro não teve nem chance de fugir. Gente, com certeza foi informado tudo, aonde o Maduro ia estar, onde a esposa ia estar, aonde que era a porta de entrada, que horas, tudo isso com certeza foi vazado. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a Venezuela, só que dessa vez reagindo ao vídeo do Árvore, que vai contar pra gente o que os Estados Unidos vai fazer com a América Latina após esse incidente, né? Mas antes de começar o react, já queria pedir pra você deixar aquele engajamento, então curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, o link tá aqui na descrição, ou você pode se tornar membra ou membro deste canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. Bora lá! Por volta das 2 da manhã, explosões começaram a ser ouvidas na Venezuela. Parece cena de filme isso, cara, sério. Bizarro. Principalmente na capital Caracas e em La Guaira, uma cidade que abriga o porto mais importante do país. Já nas primeiras imagens, algo chamava a atenção: a presença de helicópteros. A defesa antiaérea venezuelana, ela não funcionou. Esses helicópteros vieram voando em baixa altitude. Veja, o alcance do helicóptero é curto, diferente de um avião, de um jato, de um caça-bombardeiro, de um bombardeiro. Quando eu vi vários helicópteros sobre o litoral venezuelano, eu percebi o seguinte: duas coisas. A defesa antiaérea estava paralisada e a segurança, a prontidão venezuelana estava inativa. O que levou a isso? Essa é uma das perguntas mais importantes nesse momento. O que levou a isso? E, gente, eu queria indicar para vocês mais uma vez assistirem essa live do Pitilo e do Tio João. Eles falaram coisas importantíssimas e logo depois que o Pitilo tava explicando essa coisa dos helicópteros, ele falou, porque o Pitilo é daqui do Rio de Janeiro também, uma coisa que todo carioca sabe. E helicóptero é muito fácil de derrubar, porque, né, com um tiro de fuzil tu derruba um helicóptero. Então, para os helicópteros estarem sobrevoando Caracas naquela altitude, gente, é porque as defesas da cidade, o espaço aéreo da cidade tava sem defesa nenhuma. E o porquê disso? É isso que a gente vai saber agora. Mas, né, como eu assisti a live toda do Pitilo do Tio, uma das maiores suspeitas, gente, é que teve uma traição ali de alguém muito próximo do Maduro. Terem chegado nele dessa forma tão fácil, porque não é assim que deveria acontecer. E levou a isso. Por enquanto só se pode especular sobre como os helicópteros dos Estados Unidos puderam entrar tão facilmente no espaço aéreo venezuelano. Exatamente. A imprensa dos Estados Unidos diz que a CIA, a agência de espionagem, estava recrutando informantes na Venezuela desde agosto. Olha lá, a CIA, tão legal, né, gente? E que os 50 milhões de dólares que foram oferecidos pela cabeça de Maduro até foram repassados para que a agência remunerasse os seus informantes. Cara, os caras não satisfeitos em reunir informantes, eles também ofereceram dinheiro pela cabeça do Maduro. Quanto absurdo isso é, eu não sei nem dizer. Seja como for, por volta das 5 da manhã no horário de Brasília, Maduro era capturado em solo venezuelano. Trump diz que assistiu tudo ao vivo, junto com outros membros do governo dele, direto da mansão do presidente na Flórida. Never seen anything like this. I was able to watch it in real time, and I watched every aspect of it, and I listened to the communication between, where we were in Florida and out in the field in Venezuela. And it was amazing to see the professionalism. Ai, que lindo o profissionalismo. The quality of leadership. But he was in a house that was more like a fortress than a house. O Maduro estava num bunker e eles conseguiram chegar lá dentro do bunker que o Maduro não teve nem chance de fugir. Gente, com certeza foi informado tudo, aonde o Maduro ia estar, onde a esposa ia estar, aonde que era a porta de entrada, que horas, tudo isso com certeza foi vazado. It had steel doors.
it had what they call a safety space where Você ofereceu dinheiro pela cabeça dele? Se ele não tivesse se preparando, ele ia... it's, solid steel all around. He didn't get that space closed. He was trying to get into it, but he got bum rushed so fast that he didn't get into that. We were prepared. We had, massive blowtorches and everything else that you need to get through that steel. Cara, que absurdo, sério. Eu não consigo. Junto com essa entrevista por telefone para Fox News, Trump também divulgou uma foto de Maduro, já preso e dentro de uma embarcação dos Estados Unidos. A postagem de Donald Trump dizendo que Nicolás Maduro está a bordo do navio Iwo Jima, que é um dos navios de guerra dos Estados Unidos, da Marinha Americana. É uma foto de Nicolás Maduro vestindo uma espécie de um moletom, parece ter algum símbolo, algum escudo ali, mas que está tampado, e ele aparece com um óculos que não dá para perceber se é para tampar a visão dele, com protetores ali nos ouvidos também, tampando a audição, e parece algemado, né? Tem uma garrafa de água na mão. Somente depois da entrevista exclusiva para a emissora simpática ao governo e somente depois de algumas postagens nas redes sociais, Trump fez o anúncio formal dos resultados da operação em uma coletiva de imprensa. E o principal recado era: a Venezuela será administrada pelos Estados Unidos até que uma transição seja possível. Transição de quê, cacete? Meu Deus, deixa a Venezuela em paz, cara. Vai cuidar do teu país, cheio de problema aí. E quem define quando uma transição será possível? Os Estados Unidos, claro. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. Ah, entendi. Então vocês querem roubar sem intervenção de ninguém, que alguém deixe vocês roubarem de boa. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious Colonização 2.0, né? transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. Venezuela virou uma colônia de exportação dos Estados Unidos agora. Ao sequestrar o presidente da Venezuela, os Estados Unidos inauguram uma nova era nas suas relações com a América Latina. A intenção, registrada inclusive em documentos oficiais, é a de isolar o nosso continente, fazendo o possível para afastar os países latino-americanos da influência de outras potências, garantindo assim o acesso exclusivo dos Estados Unidos aos recursos naturais da região. Porque, segundo a doutrina Monroe, eles são os escolhidos por Deus para governarem o mundo. Em novembro, essa estratégia foi registrada num documento de 33 páginas, que previa, inclusive, que os Estados Unidos podem e devem impedir, na base da força, se necessário for, que o Brasil e os seus vizinhos na região façam parcerias com a China, por exemplo, para construir portos, estradas, ferrovias. E apesar disso, esse documento é elogiado, até por brasileiros que alegam razões ideológicas para gostar do que está escrito ali. O Maduro capturado significa, talvez, o fim do Foro de São Paulo. Ele sustentava muito do que hoje dá um fôlego para Cuba. Ele tem relações íntimas com Lula. Ele é muito amigo do Petro da Colômbia. Já os setores da nossa política que estão acostumados a denunciar o imperialismo entendem os acontecimentos mais recentes como um grave alerta. Sim. Não nos enganemos, hoje eles sequestram Maduro, amanhã sequestram autoridades brasileiras que resistirem à entrega das terras raras. Exato. O que eles querem na Venezuela é petróleo, recursos naturais, é o mesmo que eles querem no Brasil, que é terras raras. A defesa da Venezuela hoje é a defesa do Brasil amanhã. É um aviso, é um alerta para o Brasil e para toda a América Latina. A gente precisa ir para as ruas, a gente precisa protestar, a gente precisa mostrar o repúdio, a solidariedade ao povo venezuelano, a soberania nacional da Venezuela. A gente precisa debater, falar, explicar, mobilizar cada vez mais o que é imperialismo. Apesar de todas as discordâncias, existe um consenso possível.
Depois de tudo que aconteceu na última madrugada, o dia 3 de janeiro de 2026 chegou trazendo um novo momento, uma nova era, muito mais instável e muito mais perigosa que a anterior. 3 de janeiro. 3 de janeiro. Maduro desembarcou em Nova York por volta das 19 horas, no horário de Brasília. Esse não teve nem eu sou o árvore, porque estamos no assunto sério, né? Estamos aqui falando de uma parada muito séria. E nem é caô, né? É de verdade sério. I know. But that should be them coming down the stairs. Da base aérea de Stewart, a primeira parada foi a sede da DEA, ou DEA, sigla para Drug Enforcement Administration, que é a agência encarregada da chamada guerra às drogas. Por lá, o Maduro passou por um processo de registro. Até desejou feliz ano novo aos seus captores. E, em inglês, da DEA, ele foi levado para um centro de detenção, num deslocamento que foi intensamente televisionado, enquanto os helicópteros atravessavam os céus de Nova York com a Estátua da Liberdade simbólica e estrategicamente posicionada dentro do quadro. Uma multidão já estava na frente do destino final, o Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, onde o Maduro passaria a primeira noite dele nos Estados Unidos. Essa coisa é pura ideologia, é pura propaganda. Estados Unidos é o melhor do mundo em propaganda, né, atualmente, não tem como. E essa imagem da Estátua da Liberdade com os helicópteros com o Maduro em cima, gente, isso aí é a Guerra Fria 2.0. É mostrando a superioridade do capitalismo, é mostrando, até porque, né, gente, Marx já estava certo lá no século XIX. E a história da humanidade é a história da luta de classes. A Guerra Fria não acabou na Segunda Guerra Mundial, ela ainda tá se desdobrando, e isso é mais um capítulo disso. E por que Nova York, né? A explicação veio da Procuradora-Geral dos Estados Unidos, que se manifestou pelas redes sociais, claro. Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, acabou de postar nas redes sociais o seguinte: Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores serão julgados no Distrito Sul de Nova York. Maduro foi acusado de conspiração narcoterrorista, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. Como se o Trump não tivesse nada disso, né? Ele é um santo na Terra. E também vão enfrentar, portanto, a justiça dos Estados Unidos lá nesse tribunal em Nova York. Enquanto isso, na Venezuela, a vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu o comando com um discurso muito forte contra a agressão dos Estados Unidos. É isso. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Mas uma coisa é o que se diz diante dos microfones e outra coisa é o que se faz nos bastidores. Delcy estaria disposta a atender os interesses dos Estados Unidos e teria inclusive um contato já aberto com a Casa Branca. Seria algum tipo de barganha. Ela poderia permanecer no poder, como prevê a Constituição venezuelana, mas precisaria oferecer alguma coisa em troca. Qual foi a moeda de troca? A moeda de troca provavelmente foi o setor petroleiro. Então, indícios que a gente tem, tanto na fala da Delcy Rodrigues, mas também na fala do Trump, porque embora ela faça um discurso muito duro, ela também não desconsidera a possibilidade de que haja essa ponte, né, entre Estados Unidos e Venezuela. Então eu acho que é um cenário que está se desenhando. Delcy Rodrigues ganhou poder e notoriedade na Venezuela em 2017.
foi o ano em que o Nicolás Maduro resolveu convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Constituição. Na prática, essa nova Constituição aumentou os poderes do Maduro e rompeu com vários princípios centrais do chavismo que veio antes. Foi naquele momento que muitos chavistas da velha guarda romperam com o governo de Maduro. Maduro, então, passou a ter uma oposição de esquerda, o chavismo da velha guarda. E quem conduziu esse processo de rompimento, quem presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, quem empoderou Maduro e o distanciou do chavismo original, foi justamente ela, Delcy Rodrigues. E olhem a ironia do destino, quem presidia essa Assembleia Nacional Constituinte era Delcy Rodrigues. Então, quem tinha total poder sobre a Venezuela em 2017, no ápice da crise humanitária, da crise econômica, era Delcy Rodrigues, né? Então, ela que estava à frente, ela em tese tinha mais poder que o Maduro naquele contexto, né? E muitos chavistas romperam com Nicolás Maduro neste momento, porque entendiam que ele não era mais o verdadeiro representante daquele projeto original, porque ele tinha abandonado a Constituição, tinha atropelado a Constituição, e desde então eles são uma oposição à esquerda do governo. Então, pegando esse exemplo histórico relativamente recente, faria sentido também, pelo menos no curto prazo, e eu acho importante destacar isso também, porque no longo prazo realmente desconfiguraria completamente o projeto chavista estar submetido ao poder norte-americano no que se refere ao gerenciamento do petróleo, mas no curto prazo, diante de uma situação excepcional, que foi esse ataque militar, o governo venezuelano, agora liderado por Delcy Rodrigues, poderia tentar convencer as suas bases de que estrategicamente faria sentido admitir a situação tal como está, para poder preservar aquilo, né, que eles consideram mais importante, que é a continuidade do processo político e da permanência dessas estruturas de poder. Ou seja, Delcy, em 2017, já era vista como alguém que sacrificou princípios do projeto chavista em nome da permanência no poder. Agora, quase 10 anos depois, é ela quem pode fazer a concessão final, aquele poder imperialista que Chávez passou a vida inteira denunciando. Coincidência? Acho que não, né? Já aviso que eu não sei muito sobre a Revolução Bolivariana, sobre a Venezuela, então eu vou falar pouquíssimo sobre o que eu sei, mas pelo que a gente tá vendo, pelo que eu entendo, o Chávez, ele tinha um objetivo muito mais revolucionário do que o Maduro, que foi abandonando esses objetivos revolucionários durante os anos. E, gente, isso aqui é o estopim de todo esse processo histórico, né, de abandono revolucionário. A Delcy se aproveitou desse momento, infelizmente, né? Para os Estados Unidos, é até melhor assim. No passado recente, os Estados Unidos tentaram usar a figura de Juan Guaidó para fabricar um presidente alternativo para a Venezuela. Não deu muito certo, né? A gente viu no vídeo de ontem da Green falando exatamente isso do Juan Guaidó. Aqui o card para você assistir. Nesse momento, até tem um outro nome habilitado para essa função, o de Maria Corina Machado, que é a líder oposicionista que já pedia intervenção armada em solo venezuelano antes mesmo de ser modinha. Ela é o nosso Bolsonaro. Aliás, ela foi agraciada com o Nobel da Paz justamente por isso. O Trump até poderia empoderar a Maria Corina, mas... Lembrando que o Nobel da Paz vai para qualquer pessoa, né? Porque o próprio Trump recebeu o Nobel da Paz. Sério, piada. Mas daria trabalho, levaria tempo, e tudo isso poderia ser ruim para os negócios. Eu acho que para ela seria muito difícil ser a líder, porque ela não tem o apoio ou o respeito de todo o país. Ela é uma mulher muito simpática, mas ela não tem o respeito. A saída negociada com a Delcy Rodrigues parece uma solução mais segura, talvez até mais barata. Pelo menos isso é fácil de entender. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbo. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma. Durante 100 años, el petróleo, Vicky, el petróleo. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí,
Lo que pasa es que no podrá porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño. Lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. E já, muitos mais. Não é paranoica? É verdade? Pois é difícil não ficar paranoico, principalmente quando os Estados Unidos divulgam um documento oficial em que eles anunciam a intenção de fazer valer suas vontades no nosso continente e na base da força, se necessário for. O documento, divulgado em novembro de 2025, fala numa nova versão da doutrina Monroe, aquela que no século XIX pregava o uso da força pelos Estados Unidos para impedir que as potências europeias se aproximassem da América Latina. Então ele fala literalmente, né? Os Estados Unidos reafirmarão e aplicarão a doutrina Monroe para restaurar a preeminência americana no hemisfério ocidental, para proteger a nossa pátria, nosso acesso a geografias-chave em toda a região. Aí fala uma coisa importante: nós negaremos a competidores não hemisféricos a capacidade de posicionar forças ou outras capacidades ameaçadoras. Então ele está dizendo o seguinte: China não entra no hemisfério ocidental porque aqui é o meu campinho, né? Ou seja, aqui é o meu jardim e você não mexe no meu parquinho. Não é apenas que os Estados Unidos querem acesso aos recursos naturais da região. Eles também querem isolar o continente, impedindo parcerias com outras potências. A ideia é evitar portos, estradas, ferrovias que sejam financiadas pela China, por exemplo. Acontece que os Estados Unidos não podem fazer muita coisa para impedir a China de oferecer essas parcerias aos países latino-americanos. Tanto que, semanas depois da divulgação do documento dos Estados Unidos, anunciando a nova doutrina Monroe, a China divulgou a sua própria carta de intenções para a nossa região. Uma carta muito mais simpática, falando não em usar a força, mas em oferecer oportunidades de negócios. Benefício mútuo, que é o que normalmente as parcerias com a China oferecem, né? Eu acabei de pensar uma coisa aqui, que eu falei que a doutrina Monroe era sobre os Estados Unidos serem escolhidos por Deus para civilizar o mundo. E eu confundi essa informação. Essa é a doutrina do Destino Manifesto, tá? Mas o Destino Manifesto é o que dá também a base para todos esses ataques, para todas essas outras doutrinas que eles criam, inclusive para a doutrina Monroe. Essa ideia do Destino Manifesto, essa ideia que esse destino dos Estados Unidos é civilizar o resto do mundo, é que faz com que ele invada países no mundo inteiro, que ele roube países do mundo inteiro, que ele mate presidentes na América Latina à torta e à direita, porque eles têm esse destino de serem os predestinados por Deus. Daí a gente já entende muita coisa, né? Mas queria fazer esse disclaimer aqui. Com benefícios mútuos, etc. e tal. Ao lançar esse documento, a China fez uma cortesia que os Estados Unidos parece que nem cogitaram. Convidou representantes dos países da região, ainda lançou mascotes, o urso panda e a lhama, num esforço para que fofinho, sério, olha a minha, meu Deus, se mostrar mais simpática que os Estados Unidos. Se bem que simpatia não é uma arma presente no vasto arsenal dos Estados Unidos, né? Não. E o que resta, então? O que resta aos Estados Unidos, diante disso, é derrubar os governos latino-americanos que não sigam a sua cartilha. Governos que questionem o imperialismo tendem a ser combatidos frontalmente a partir de agora. O que nos leva ao exemplo de Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Na última Assembleia da ONU, em setembro de 2025, Petro pegou o microfone e disse para o mundo inteiro ouvir que primeiro os Estados Unidos financiam o narcotráfico no país dele e depois usam esse narcotráfico financiado por eles mesmos como uma desculpa para fazer coisas até piores que vender droga. Não é mesmo? Não, vamos ouvir o Petro falando que é muito bom, né? Masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, ligados y sobornados por la mafia colombiana
del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida en Estados Flórida, onde o Trump estava, né? Onde tem uma comunidade de extrema-direita conservadora gigante, onde tem um monte de brasileiro bolsonarista também. Estados Unidos y ahora aliados al gobierno de Trump, aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Olha, eles putinhos indo embora. Ai, tadinhos deles, tão coitados, né? Aliados a esquifos hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. E aquela galera que você viu ali levantando da cadeira, aquela ali era a comitiva dos Estados Unidos, saindo da sala em protesto. Depois ele ainda deu de dizer que a administração Trump é um clã de pedófilos. Uma referência ao caso Epstein. Pois o tempo passou, veio o sequestro do Maduro, e aí perguntaram pro Trump: ô Trump, e aquele presidente da Colômbia lá, hein? Ô Trump! Como é que fica? O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse há algumas semanas que era preciso tomar cuidado com o que fizesse na hora. Bom, eles têm fábricas de cocaína, ele tem fábricas onde fazem cocaína, e eu acho que ele está fazendo cocaína e mandando para os Estados Unidos, então ele precisa mesmo ficar esperto. Filho da p, né, cara? Ai, cara. Na mesma coletiva, minutos depois de ameaçar o presidente colombiano, o Donald Trump ainda avisou que algo precisa ser feito a respeito do México, um país que, segundo ele, é governado por narcoterroristas. Entendi. É porque, né, gente, eu não sei. Assim, na América Latina, a gente tinha alguns presidentes de esquerda, ou no mínimo progressistas. O Petro na Colômbia, Cláudia Sheinbaum no México, o Lula no Brasil, o Maduro na Venezuela, ou seja, 4 países da América Latina com presidentes minimamente progressistas. Vocês acham mesmo que o Trump não tá com um toba na mão? Porque a gente, inclusive, tá fazendo parceria com o BRICS, né? Tá se juntando aqui com Rússia, Malvadona e China. Malvadona 2. Não iam deixar isso barato, né? E aí agora não só tiveram a pachorra de sequestrar o Maduro e a sua esposa, como estão ameaçando o Petro e a Cláudia Sheinbaum também. Olha, gente, eu acho melhor a gente se preparar. Mal terminou de ameaçar o México, já começou a falar de Cuba. Cuba Meu é Deus. um caso interessante, porque não está muito bem no momento, né? Esse sistema não tem sido muito bom para Cuba. As pessoas lá estão sofrendo há muitos anos. Por que será? Não é porque vocês põem 1 zilhão de sanções também, que as pessoas não conseguem comprar comida de fora, não conseguem, isola o país, deixa a economia uma merda, fala que a culpa é do socialismo, e é isso. E aí invade e faz o que quiser, rouba os recursos naturais. Esse é o plano. Acho que Cuba será algo que a gente vai discutir em algum momento, porque é uma nação que está falindo, e nós queremos ajudar o povo. Ele é tão bonzinho que é ajudar o povo, cara, realmente. Da forma que queremos ajudar as pessoas em Cuba, mas também queremos ajudar as pessoas que foram forçadas a sair de Cuba. Marco, você quer falar alguma coisa sobre isso? É tão engraçado que os Estados Unidos têm uma política inteira contra a imigração e que o único país do mundo que eles aceitam imigrantes fácil é Cuba. Por que será? Será que é para poder falar depois que tem muita gente imigrando de Cuba para os Estados Unidos? Não, imagina. Tô viajando aqui, gente. Ai, realmente. Eu acabei de falar há alguns minutos e quando o presidente fala algo, vocês devem levá-lo a sério. Cuba está sendo administrada por homens senis, incompetentes, que não tem uma economia boa, está em total colapso. E atualmente, toda a rede que ajuda a proteger o Maduro é cheia de cubanos. É uma ilha que tomou conta da Venezuela em alguns lugares. Um dos maiores problemas da Venezuela é que eles têm que ser independentes da Cuba, porque foram colonizados a partir do ponto de vista de segurança. Que? Eu teria preocupação com isso, sim. O presidente já falou há uma semana que tudo que for sancionado, óleo sancionado, não vai ser permitido. Isso já foi dito. Sério? A resposta é sim.
Colômbia, México, Cuba foram os 3 citados na coletiva, mas não são os únicos 3 em risco. Pois é. E uma breve leitura do documento divulgado em novembro deixa isso muito claro. O presidente do Chile parece que entendeu tudinho. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad. Es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Já o presidente do Brasil se manifestou pelas redes sociais. Ele afirmou que os bombardeios e a captura do presidente venezuelano ultrapassam uma linha inaceitável. Lula também afirmou que esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Mas essa manifestação pública é só parte da resposta brasileira ao atual estado de coisas no continente. Ao menos 2 reuniões de emergência foram realizadas pela cúpula do governo brasileiro depois do sequestro de Maduro. E o que quer que esteja sendo feito agora pode ter sido planejado muito antes. Os Estados Unidos moveram seus navios de guerra para o Caribe no final de agosto de 2025. Quando isso aconteceu, o Brasil convocou uma cúpula emergencial com os líderes dos BRICS. Os discursos de Xi Jinping e Lula foram transmitidos e ainda podem ser encontrados nesse ou naquele canto da internet. Mas quando chegou a vez de Putin se manifestar, a transmissão foi suspensa. Durante quase 1 hora, os líderes dos BRICS puderam trocar informações sem que fossem ouvidos. Na época, quase ninguém noticiou o fato. Agora, talvez seja o momento de convocar uma nova conversa com os parceiros dos BRICS. E se isso acontecer, pode ter certeza, todas as atenções estarão voltadas ao encontro. Sim. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu gostaria de dizer que quando eu li esse documento de 33 páginas, que eu mencionei várias vezes ao longo desse vídeo, esse documento chamado Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América, um relatório anual publicado em novembro. Quando eu li esse negócio, eu fiquei meio chocado, e aí eu fiz esse vídeo aí para os apoiadores do canal. Os Estados Unidos querem impedir China de construir ferrovias no Brasil. O título pode parecer meio alarmista, eu adoraria que fosse, tá? Mas o que consta no documento é isso mesmo. Os Estados Unidos querem impedir que potências adversárias ou concorrentes construam, forneçam infraestrutura crítica para os países aqui da região. E isso é meio assustador, porque você percebe que quando alguém diz, não, eles só querem os recursos naturais, essa passa a ser uma visão até otimista, né? Antes quisessem só os recursos naturais. Eles não querem só os recursos naturais, eles querem ser o único que fornece, que compra, que vende qualquer coisa que tem relação com a América Latina. Eles querem também bloquear possibilidades de desenvolvimento para a nossa região, porque temem que isso forneça qualquer tipo de ameaça para a hegemonia deles, nisso que eles chamam, de maneira até arrogante, me permita dizer, né, de hemisfério ocidental. Enfim, tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se manifestam num grupo, enviam áudios, eu edito e assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. Hoje, a Venezuela foi invadida, o presidente, bom ou não, certo ou errado, foi sequestrado e o governo americano tomou para si a administração do país e das reservas de petróleo.
Será que esse petróleo, será que tudo isso é para pagar as contribuições de campanha das companhias petroleiras? Lembrando que ano que vem também tem eleição dos Estados Unidos, gente. Ai, olha que beleza. Será que é isso? Assim, o Trump os Estados Unidos já tinha acesso ao petróleo venezuelano, né? O cerco, a Chevron e tudo mais tinham acesso ao petróleo venezuelano. Só saía de lá os petroleiros que iam para os Estados Unidos, né? Desde o controle do Caribe ali. O que o Trump não quer é que o petróleo venezuelano chegue a outros destinos. Chegue na China, chegue em todos os outros parceiros comerciais da Venezuela. É lamentável. Fiquemos atentos. E boa sorte para todos nós. É isso. É óbvio que se trata de uma violação aos mais básicos princípios do direito internacional público. Como também é verdade que é elementar, no mesmo direito internacional público, o fato de que, quando a força fala, o direito cala. Este es un llamado a los organismos internacionales. ¿Dónde están, carajo? ¿Dónde están? Os Estados Unidos são o principal financiador da ONU, o principal financiador da OTAN, entre outros órgãos. Por que a ONU não faz nada, gente? Por que os Estados Unidos violam 1 zilhão de artigos do Código Internacional da ONU, que foi criado exatamente para impedir conflitos depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, não sei, enfim, me corrijam se eu estiver errada, e que não faz nada? Por que isso? Porque os Estados Unidos é um dos principais financiadores tanto da ONU quanto da OTAN, que só correspondem aos interesses deles próprios. Os Estados Unidos são autodeclaradamente e incontestes a polícia do mundo. Então, como brasileiro, eu rogo à diplomacia do nosso país que tenha a serenidade e a malícia para conseguir extrair a situação o mais favorável possível para o nosso Brasil. O que eu tô vendo também é muita gente querendo falar que o Brasil deveria ter armamento nuclear e etc. Cara, agora não dá mais tempo. Mas eu também acho que não é por aí, sabe? Eu acho que o negócio é mais a gente fazer um alarde mesmo, um AUE internacional, porque isso não aconteça, né? Até porque se fosse só ter ogiva nuclear, os Estados Unidos não iam mexer com a Rússia, os Estados Unidos não iam mexer com a Coreia do Norte. E a gente sabe que volta e meia tá rolando coisa ali em volta, né? Não é só isso que vai resolver, gente, infelizmente. Não tem a menor graça esse... Infelizmente não, né? Tipo, infelizmente... sei lá, gente. Esse Trump é um doido. Porque nada justifica invadir um outro país. Cada um que cuide do seu. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou quase, porque depois do final ainda tem o finalzinho, depois do finalzinho ainda tem o finalzinho, que são aqueles últimos segundos em que eu tento corrigir um erro. É um erro. Ficou de fora desse vídeo uma grande autoridade aí da diplomacia brasileira. Tô falando da Luana Piovani. Sim, porque ela é uma embaixadora da treta e do deboche. O que ela tem a dizer? Gente, tô vindo aqui me preparando pro banho que vou encontrar as amigas. Acabei de saber, o Trump sequestrou o Maduro. Jesus, Maria e José, vocês viram a imagem das explosões? Como é que um presidente sequestra outro? Eu não achei que eu fosse estar viva pra ver um negócio desse, não. Nunca ouvi falar, né? Eu ouvi falar das guerras, conheço as histórias, mas... Tô imaginando a cena do exército americano entrando na Venezuela sequestrando Maduro. Caralho, que confusão, que merda. Homérica, que filho da puta esse Trump desgraçado. Eu detesto o Maduro, mas você não vai na casa dos outros e mata o dono da casa, uai. Não matou o Maduro, mas é o que ele tá querendo fazer, né? Outro adendo necessário nesse finalzinho é sobre o soft power dos Estados Unidos, que deve ser repaginado.
à luz da nova doutrina Monroe. É porque o soft power dos Estados Unidos, isso todo mundo sabe, não é novidade, se expressa pelo cinema, se expressa pela música, mas e a comida? Com a nova doutrina Monroe, vem aí a quase obrigação de comer como um estadunidense. Ah, mas eu não vou deixar não, Arvoro. Ah, mas Arvoro, estaremos aqui para não deixar que isso aconteça. Quem tem alertado para esse risco é a nossa Kaori Eats, lá no Instagram. Ela faz uma luta solitária aí. Ela não estará sozinha nessa luta, não hoje. Vamos ver. Americanos cozinhando. Vamos começar com um saco de britânicos em estágio larval. Todo mundo já sabe. Nossa, bem, que nojo, o britânico em estado larval, para você que não conhece aí as atribuições nutricionais, é muito rico em testosterona. Quem adora comer esse negócio é Red Pill. Sabe, se ela tá cozinhando nessa travessa de alumínio, é que aí vem a obra de arte. O saco de almôndegas congeladas vai ser o ingrediente mais saudável que você vai ver nessa receita. E para nossa alegria, ela vai começar a temperar o despacho dela com a mostarda. E os próximos ingredientes vocês já sabem quais são. Sim, as cinzas do marido. E ó, a querida viveu. A querida é rodada porque ela usa uma boa variedade. Aqui ela joga um pouco de caspas da avó só pra dar uma variada. E aí ela começa com os molhos. Agora vai uma chuva de molho barbecue, porque a salsicha não é nem salgada por si só, né? Precisa de uma coisinha a mais. E não é só um tubo não, ela ainda pega outro, que essa mulher tem um arsenal. E você acha que ela tá com cara de quem vai parar por aí? Óbvio que não. Vai ingrediente especial. Segundo dia de menstruação. Geleia. Você pode achar que é isso, ou que ela tá comendo salsicha com almôndega, geleia e mostarda. Ela ainda vai dar uma sentada nessa pizzaria pra garantir que toda bolinha de almôndega tem um meladinho da geleia. Ela não mostrou, mas se Deus quiser, ela vai pôr isso no forno. Eu quero saber, você comeria? Não. A resposta é não, Kaori. Não. Muito obrigado, Kaori, pelas informações. É um lembrete aqui de por que estamos lutando. Muito bem. Sim. E por fim, eu que tenho essa mania, né, de dar satisfações, mesmo quando ninguém as solicita, queria explicar que essa palhaçadinha toda aqui no final é uma tentativa de diluir o imenso peso dessa notícia. Não sei se eu consegui. Melhorou um pouco, me conhecendo, eu sei que eu vou tentar de novo no futuro. Um beijo, gente. Valeu. Eu queria dizer que eu tô com um Arvoro nessa questão em tudo, né? Queria dizer que eu estou com um Arvoro, ponto. Mas, o que? Especificando, eu queria dizer que eu, inclusive, vou fazer um vídeo falando sobre soft power americano, porque o Arvoro está certíssimo, ele nunca passa frio, porque ele está sempre coberto de razão. Que, gente, o soft power americano está aumentando, assim, exponencialmente. Eu não sei se vocês perceberam, mas todas as séries agora têm anticomunismo. Stranger Things tem anticomunismo. Pluribus tem anticomunismo. Fallout tem anticomunismo. Tudo tem anticomunismo. Isso é um sintoma de que a luta de classes está se acirrando e de que o soft power dos Estados Unidos e a propaganda estadunidense anticomunista vai torar no próximo ano por conta exatamente desses conflitos e por conta da eleição estadunidense que está por vir. Então teremos vídeos sobre isso, porque eu acho um tema muito importante, porque a ideologia, a propaganda é o que faz com que a gente nasça de direita. A gente viva num mundo onde a direita comanda. É através da ideologia, através dessas propagandas, é através desse soft power que a gente é enganado a vida inteira de que o capitalismo é bom e o comunismo é ruim. Então eu acho um assunto muito importante pra gente falar. E mais um vídeo incrível do Arvoro, né? Zero defeitos, nunca errou. Muito bom falando sobre o assunto. Achei que complementou perfeitamente os outros assuntos que a gente já tinha abordado no vídeo anterior sobre a Venezuela. Então ficou o quê? Inteirinho, assim. O conhecimento tá completinho pra vocês montarem a opinião de vocês, né? Mas a opinião desta que vos fala é de que isso é um absurdo, de que o Trump, né, se acha o Pink e o cérebro, que quer dominar o mundo, e que nós da América Latina, nós latino-americanos, precisamos nos preparar e nos precaver para esse próximo ano e para os próximos passos do Donald Trump. E queria saber a opinião de vocês, o que vocês estão sentindo em relação a isso tudo. Comentem aqui e já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se vocês gostam do meu trabalho e podem contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, que é Camarada Luna, ou você pode tornar membra ou membro desse canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. É isso, gente. Beijos e até a vitória.